castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder me encontrar de novo contigo através dos canais de comunicação aqui da comunidade luterana do Fundo Canoas. É um prazer estar na tua casa, é um prazer chegar até ti e conversar sobre a palavra de Deus. Nós temos nos ocupado com uma temática interessante, que são os encontros de Jesus à mesa, de acordo com o Evangelho de Lucas. E tem sido muito interessante a gente conversar sobre esses encontros, sobre essas conversas à mesa, sobre esses diálogos, sobre esses jantares, esses momentos de refeição que Jesus teve. E tu há de convir comigo que quando a gente está na mesa, quando a gente está à mesa, quando a gente tem convidados à mesa, a vida flui de um jeito diferente. Em torno da mesa, a conversa acontece de outra maneira. Em torno da mesa, a conversa acontece de um jeito diferente. Ali, a gente pode viver momentos que a correria não nos permitem. Por exemplo, um lanche fora de casa, quando a gente passa numa padaria, compra um pão de queijo, ou a gente passa em algum cachorro-quente para comprar alguma coisa para comer, porque a urgência do tempo assim o exige, não é a mesma coisa, não é o mesmo sabor, não é o mesmo prazer que sentar-se à mesa com pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas íntimas da gente e ter um momento de refeição. Dificilmente a gente convida alguém para a mesa na casa da gente que não seja próximo da gente, que não seja alguém conhecido ou com quem a gente já teve em algum momento, algum encontro, algum relacionamento. A gente não convida estranhos. E o momento da mesa, normalmente, ele é preparado com carinho, com amor, com zelo, para que seja um momento especial. Nas conversas de Jesus em torno da mesa também houveram momentos especiais, momentos de conversa, momentos em que Jesus abordou de assuntos bastante importantes, bastante relevantes. Na nossa primeira conversa, nós conversamos sobre o banquete de Levi, quando Mateus, que na Bíblia também é chamado de Levi, é convidado a seguir Jesus. Na sequência, então, Jesus está na casa de Levi, num banquete onde estão os amigos de Levi. A nossa segunda conversa foi sobre o encontro de Jesus com o fariseu em torno da mesa. A nossa terceira conversa na semana passada foi sobre um banquete de revelações, onde Jesus novamente está na casa de um fariseu e ali ele faz algumas revelações sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre a maneira como os fariseus viviam e o que isso de fato impactava a vida e a realidade destes homens que eram estudiosos da lei, que eram professores da lei no tempo de Jesus, professores da lei de Israel. E hoje nós queremos ver mais uma história de Jesus à mesa e nós queremos então conversar sobre o texto de Lucas, o capítulo 14, os versículos 1 a 6, que nos dizem o seguinte, Lucas 14, 1 a 6. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles, qual de vocês, se seu filho ou se seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, nada puderam responder. Em dois momentos, nesse texto que lemos, os fariseus, os especialistas da lei de Israel, estavam no momento em que eles não tinham que responder. Por isso o título desta mensagem é Um Banquete Sem Respostas. Um banquete sem respostas. Todo o capítulo 14, antes de nós adentrarmos ao texto bíblico que lemos, de maneira um pouco mais profunda, todo o capítulo 14 de Lucas, ele tem
ele acontece em torno da mesa. Jesus está na casa desse fariseu e Jesus tem uma conversa que vai resultar em todo o capítulo 14 de Lucas. Na semana que vem nós queremos dar continuidade a esta conversa. Lucas, ele aborda esse momento do fariseu aqui, na casa do fariseu, e ele então apresenta Jesus diante de uma pessoa que está muito inchada. O texto nos fala, nessa versão que nós usamos da Sagrada Escritura, que é a Nova Versão Transformadora, uma linguagem um pouco mais contemporânea, o texto nos fala de um homem muito inchado. Outras traduções, outras versões da Bíblia em português, um pouco mais conservadoras na sua linguagem, falam em hidropisia. Em síntese, é a mesma coisa. Ali estava, naquele banquete, um homem que estava muito inchado, ele sofria de hidropisia. Dando uma olhada no que é hidropisia, hidropisia é um inchaço provocado, que é uma consequência de uma dificuldade cardiovascular ou de um problema renal. Então esse homem, ele estava muito inchado ou por um problema cardiovascular, ou seja, o coração estava com algum problema, ou suas veias estavam com algum problema e, portanto, ele não conseguia desenvolver perfeitamente a sua função cardiovascular e, por isso, retinha muito líquido, ou ele tinha também um problema renal, ou tudo junto. Então, esse homem, ele estava muito inchado por conta de um problema cardiovascular ou renal, ou os dois juntos. Mas ele estava sofrendo as consequências de uma doença que estava instalada em seu corpo. E é interessante perceber que, mais uma observação quanto ao Evangelho de Lucas, é interessante observar que Lucas, por ser um médico, ele nos traz detalhes sobre doenças que nós não encontramos nos outros evangelistas. É interessante ver isso também. Mas, em todo caso, esse homem estava muito inchado, ele estava com hidropisia, com retenção de líquidos. E aí Jesus, então, antes de curar ele, pergunta para os fariseus e para os especialistas na lei, para os intérpretes da lei, olha, é certo curar no sábado? É certo ajudar alguém no sábado? E eles não responderam nada, porque eles estavam diante de um dilema muito grande, um dilema teológico, um dilema em que nem eles mesmos tinham clareza do que devia e o que não devia. O fato é que o sábado era um assunto bastante delicado, um assunto bastante controverso, inclusive, entre os especialistas no Antigo Testamento, que eram os fariseus e que eram como diz aqui, os especialistas na lei. Era um assunto controverso. Por quê? Porque alguns defendiam uma radicalidade dizendo, não, no sábado não se pode nem sequer carregar a colher para poder se alimentar. Portanto, na sexta-feira, antes das 18 horas, para nós, ou antes do início do sábado, para os judeus, nós amarramos a colher à mão ou ao punho para que não tenhamos o trabalho de buscar a colher. Alguns eram radicais a esse extremo. Alguns eram radicais ao extremo de dizer assim, nós não devemos nem tratar os animais. A gente dá uma reforçada na alimentação e deixa eles, então, já alimentados para o sábado. Ou solta eles na sexta e o que eles conseguirem muito bem. Outros já eram mais leves no cumprimento do sábado, diziam, olha, não é bem assim. E isso gerava uma grande dificuldade entre eles e entre a vivência deste mandamento do sábado. E Jesus, então, ele torna a situação mais complicada, quando ele diz, olha, é certo curar no sábado, é certo ajudar alguém no sábado, porque não havia essa clareza entre eles. E aí Jesus, então, cura esse homem, e depois ainda Jesus arremata, depois de curá-lo e dizer, pode ir, vai, tu estás curado.
Jesus ainda arremata a conversa perguntando: qual é de vocês que se um boi cair num poço ou um filho cair num poço, não vai imediatamente resgatá-lo do poço? E novamente eles não puderam dizer nada. Mas por que o sábado, afinal, é tão importante na espiritualidade ou na prática, na vivência da fé israelita? Por quê? Porque o cumprimento do sábado, em primeiro lugar, é mandamento do Senhor. E isso também torna o sábado algo importante para nós. Também torna o sábado algo importante para nós. E aí talvez tu digas assim: mas pastor, nós guardamos o domingo. E aí nós chegamos à questão fundamental. A palavra sábado, Shabbat, em hebraico, a palavra sábado, Shabbat, significa descanso, dia do descanso. Portanto, se nós descansamos no domingo, se nós dedicamos o domingo ao Senhor, se nós dedicamos o domingo ao descanso, não há problema, porque senão os pastores estariam numa dificuldade bastante grande, porque o nosso dia de descanso, em tese, é na segunda-feira. Alguns têm outros dias de descanso. Mas a palavra Shabbat significa descanso. Portanto, o descanso é um mandamento divino. O descanso é, como diz lá nos 10 mandamentos, santificarás o dia do descanso, santificarás o Shabbat. E por isso era algo tão importante na prática de espiritualidade israelita. Então não havia erro no guardar o sábado. Assim como nós temos hoje irmãos numa denominação cristã, na igreja adventista, que guarda o sábado. Não há problema, não há problema. Por quê? Porque o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Isso Jesus vai dizer mais adiante também. A grande questão aqui estava na compreensão de como a gente vive o sábado. A grande questão aqui estava na maneira como os israelitas entendiam, como os professores da lei entendiam a compreensão, a vivência, o que pode, o que não pode, o que se faz, o que não se faz no sábado. E Jesus, profundo conhecedor da alma humana, profundo conhecedor do coração dos fariseus, profundo conhecedor do teu e do meu coração, ele sabe que também nós, muitas vezes, não entendemos a sua vontade de maneira adequada. O sábado tem a sua origem na ação de Deus. O sábado tem a sua origem na criação. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. A natureza, os biomas, fauna, flora, a diversidade da vida. No 6º dia, Ele cria a cereja do bolo, vamos dizer assim, que é o ser humano, que é tu e eu. E aí, então, quando Deus vê que está tudo pronto, Deus olha e diz: agora é hora de descansar. E aí Deus institui o 7º dia como o dia do descanso, o dia para a gente, uma vez, entrar em contato de novo com a vida, entrar em contato de novo com uma agenda que a gente não conhece durante a semana. Eu não sei como é a tua vida, eu sei como é a minha, e a minha vida é uma correria absurda, uma correria em que às vezes eu fico pensando: nossa, será que sempre foi assim ou está nos últimos tempos desse jeito? E o dia do descanso foi pensado então por Deus para que a gente pudesse, de maneira privilegiada, sentir a vida de uma outra maneira. Mas aí, o que acontece? Aquilo que ganhou status de privilégio acabou ganhando uma redução, ou foi reduzido a um amontoado de pode, não pode, deve, não deve, é lícito, não é lícito. Aquilo que era um privilégio, porque o dia do descanso foi pensado por Deus para ti e para mim como um privilégio para a gente respirar, para a gente descansar, para a gente sentir a vida de um outro jeito, para a gente poder fazer coisas que a gente não fazia, para a gente poder ter um tempo maior para estar também com Deus. Por isso os nossos cultos acontecem no domingo, seja de manhã, seja de noite, são os momentos para a gente dizer assim: agora eu quero sentar para ouvir o que Deus tem para me dizer. Aquilo que era um privilégio, que tinha status de privilégio, foi reduzido a um peso, a uma obrigação, a um deve, não deve, a um lícito,
àquilo que não é lícito, desvirtuando assim aquilo que é a vontade de Deus. Mas então, qual é a intenção de Deus com o sábado? E qual é a intenção de Jesus nesse texto também? A intenção de Deus com o sábado é desacelerar, é tornar leve, é perceber a pulsação da vida, é respirar, é sentir a vida, é comungar, no sentido de que é o dia também para eu convidar o meu cunhado, o meu irmão, a minha irmã, para a gente ter um momento juntos, tomar café, quem sabe almoçar. É o momento para eu poder comungar com o pai, com mãe, com sogro, com sogra. É o momento para eu poder comungar, ou seja, tornar comum a nossa vida, tornar comum o tempo, tornar comum o fato de que somos criaturas de Deus, amadas por Deus, cuidadas por Deus e, portanto, temos esse tempo precioso para estar juntos. Deus, quando pensou no sábado, Ele pensou em nós, na nossa leveza, na nossa liberdade. Deus, quando pensou no dia do descanso, Ele pensou no nosso bem-estar. Mas, infelizmente, o dia do descanso foi reduzido a um dia de discussão do que é lícito, do que é ilícito, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. E no meio de tudo isso, então, Jesus pergunta para esses fariseus, escuta, o que vocês acham que é certo? É certo curar alguém no sábado? É certo ajudar alguém no sábado? E a resposta que Jesus tem é silêncio. Por quê? Porque a vontade de Deus para com esse dia tão especial, tão privilegiado, foi desvirtuada, foi perdida, foi esquecida. E aí Jesus, então, ele tem um confronto com os fariseus nessa questão. Mas muito antes do texto de Lucas 14, Jesus já tem um confronto em Lucas capítulo 6 na questão do sábado. E ali é que Jesus vai dizer, né, na maneira como Mateus conta a história, olha, o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Nós não somos escravos, mas foi criado para a nossa liberdade, para o nosso bem-estar. E naquele banquete, então, um homem doente é curado. E isso para muitos foi um escândalo. Isso para muitos foi algo assim, tipo, Jesus não podia ter feito isso. Mas Jesus, ele entende que a lei, ela não é para a escravização do ser humano. Ela é um privilégio para o ser humano. O sábado não se torna um peso para o ser humano. Pelo contrário, se torna um momento de leveza. E aí Jesus diz, olha, o que a lei diz? Pode ou não pode curar no sábado? E a pergunta que a gente tem que fazer é, a lei de quem? A lei de quem? A lei de Deus ou a lei do ser humano? Aí a gente percebe que nós chegamos no ponto crucial, onde Jesus está querendo alertar os seus ouvintes, os seus convivas. Jesus está querendo alertar para a importância de perceber o que é, afinal de contas, vontade de Deus e o que é vontade humana. O que fizeram da lei de Deus e o que Deus quis que a lei de Deus fosse. E essa questão ela é fundamental também hoje em dia, porque nós vivemos uma realidade de crescente evangelho, de crescente evangélicos, mas também ao mesmo tempo de uma bitolagem em relação ao que Deus deseja para o ser humano como talvez nunca antes a gente viveu. Por isso, saber discernir o que é vontade de Deus e o que é imposição humana é fundamental. Jesus tentou fazer isso com esses homens e mulheres que ali o ouviam, mas eles ficaram sem resposta, porque eles também não conseguiam discernir o que era a vontade de Deus, o que era a lei de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 5, nos versículos 12 a 15, nos é dito, então, o que Deus pensou para nós enquanto sábado. E ali diz assim, no capítulo 5 de Deuteronômio, os versículos 12 a 15,
Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. A intenção de Deus era nos proteger do ativismo absurdo. A intenção de Deus era nos proteger da agenda que nos esmaga, que nos suga, que nos exige, que impõe sobre nós uma carga, um peso absurdo. A intenção de Deus era proteger o ser humano de ser consumido por aquilo que deveria, na verdade, ser o meio de vida, o meio de sustento, o meio de sobrevivência. Não trabalhará nem teu boi, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. É o dia de descansar, é o dia de respirar, é o dia de poder simplesmente sentir a vida. Mas o que aconteceu foi que houve um desvirtuamento. Aquilo que era para o ser humano um privilégio, ou seja, de poder dizer não, eu não vou ser engolido pela minha agenda, acabou se tornando um peso, porque os fariseus disseram não pode isso, não pode aquilo. E nós acabamos esquecendo também no meio de tudo isso a vontade de Deus e acabamos transformando o privilégio em peso, o privilégio em peso, o privilégio em algo opressor. E nesse sentido nós precisamos perceber que a graça de Deus nos alcança de maneira tão arrebatadora que quer nos livrar de transformar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, em um peso. Para quem não percebe que Deus é gracioso conosco quando nos dá a sua palavra, a palavra pode ter tons e contornos de peso. Porque quem não entendeu, quem não sentiu, quem não experimentou a graciosidade de Deus na sua palavra, na sua intenção para conosco, ele vai dizer assim, mas a Bíblia não estraga prazeres. Mas a Bíblia ela é chata, ela é complicada, ela é pesada, ela não é prazerosa. Porque quando Deus, por exemplo, me proíbe o adultério, quando Deus me proíbe de mentir, quando Deus me proíbe de fazer algumas coisas, isso é chato. Porque todo mundo faz, afinal de contas, é tão melhor. Não, querido. A palavra de Deus quer nos proteger de sermos engolidos pelos problemas que nós criamos quando nós esquecemos da palavra ou quando nós simplesmente ignoramos os princípios de vida por trás da palavra. Os fariseus haviam distorcido, haviam perdido a essência da palavra, que é a liberdade. E para eles o que Jesus estava fazendo talvez fosse motivo de escândalo. Mas a palavra de Deus, ela não desumaniza, a palavra de Deus, ela não tira a dignidade humana. E por isso, Jesus, no final da conversa, diz assim, olha, qual é de vocês que vai deixar um filho no poço? É sábado, não posso te tirar. Ou qual é de vocês? Jesus vivia no mundo agropastoril, então essa questão do boi caído no poço era muito, muito viva na cabeça das pessoas. E por isso Jesus vai dizer, usar essa imagem agropastoril, vai dizer assim, mas qual é de vocês que o terneirinho cair no poço não vai tirar ele, vai deixar morrer lá dentro? Então, a percepção de que o Evangelho é libertador, a percepção de que a palavra de Deus é libertadora, a percepção de que Deus pensou na lei, na palavra, não como um peso, mas sim como um privilégio para o ser humano, isso era algo que os fariseus da época haviam perdido, mas isso é algo também que
os evangélicos do nosso tempo também perderam. Tanto que quando a palavra hebraica é traduzida por lei, não é uma tradução muito adequada. Uma das possibilidades é que que os mandamentos são palavras de Deus. São palavras, não leis. E por isso, a gente precisa entender que existe na palavra de Deus, existe no sábado, existe nos mandamentos de Deus, uma liberdade que o ser humano insiste em ignorar. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos alcança por meio do mandamento do descanso. A graça de Deus nos alcança por meio do mandamento da fidelidade conjugal. A graça de Deus nos alcança por meio do mandamento que nos diz: não matarás, não digas mentiras, não cobice. A palavra de Deus nos alcança e nos traz a liberdade perdida de volta. A liberdade de ser, de fato, alguém livre. Alguém que não tem uma vida dupla, alguém que não é escravo daquilo que o consome, que o corrói. A intenção de Deus com o sábado era dizer para o ser humano: olha, vivam livres, gozem a vida, usufruam da vida, experimentem a vida, experimentem o prazer de estar vivos. Mas os fariseus, eles acabaram por trazer para dentro desse privilégio um peso, coisa que a gente também faz. Coisa que a gente também faz quando a gente questiona, quando a gente acha que vida com Deus é pode, não pode. Vida com Deus não é pode, não pode. Vida com Deus é a possibilidade de escolher, mas de ter que arcar com as consequências também. Se eu escolho não descansar nunca, então eu tenho que arcar com as consequências disso. Se eu escolho não ser fiel ao meu cônjuge, eu tenho que arcar com as consequências disso. Deus, na sua intenção, Ele não deseja nos escravizar. E é por isso que Jesus vai ao encontro daquele homem que ali está. Imaginemos nós a condição. Imaginemos nós como esse homem não vivia de maneira agonizante, com excesso de líquido, seus rins não conseguiam filtrar tudo aquilo, o corpo não conseguia expelir todo o líquido. Isso gera sobrecarga pulmonar, isso gera sobrecarga cardíaca, isso gera sobrecarga geral, fígado, enfim, toda a sua função está comprometida. Agora, por ser sábado, vamos deixar esse homem assim, sendo que há a possibilidade de curá-lo? Está me entendendo qual é a intenção de Jesus por trás disso? É de demonstrar misericórdia. É de demonstrar misericórdia. A misericórdia de Deus, ela está acima das leis criadas por seres humanos. E por isso, Jesus, ele o tempo todo tem tentado dizer: gente, misericórdia, misericórdia. A lei, ela não nega a misericórdia. A lei, ela não suplanta a misericórdia. A lei, ela existe para organizar a vida um pouquinho, mas acima de tudo isso está a misericórdia de Deus e o desejo de Deus de que através da sua palavra, da sua vontade, também os cristãos, filhos e filhas de Jesus, demonstrem misericórdia pelo outro. Mas pastor, vem cá, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Então, digamos que o meu colega de trabalho sofreu um acidente e está impossibilitado de por exemplo, cortar a sua grama. E ele é um cara muito, muito legal e eu gosto muito dele. Então quer dizer que se eu no domingo de tarde tirar 1 hora do meu tempo para ir lá na casa dele cortar a grama, então quer dizer que isso não é pecado, mas é domingo, pastor. Pecado é se tu vê o teu amigo desejando ver a grama cortada, mas por conta da condição de saúde dele, tu simplesmente diz: que se vire. Isso é egoísmo. A misericórdia me impulsiona a dizer: eu corto a grama dele, depois a gente senta lá, conversa, toma um café juntos, quem
Quem sabe comemos uma cuca juntos. Misericórdia é isso, é a leveza de saber que Deus vai estar feliz porque eu estou estendendo a mão para o meu amigo, porque eu estou estendendo a misericórdia. De poder dizer, olha, eu estou aqui, cara, não porque o meu desejo é egoísta, o meu desejo é dizer, vira-te com a tua grama, paga alguém para fazer. Mas o amor de Jesus me impulsiona a olhar para ti e dizer assim, eu preciso fazer isso por ele. Está me entendendo? Jesus, ele nos mostra, através dessa atitude aqui de Lucas 14, ele nos mostra que a misericórdia precisa estar acima do peso da lei. A lei pela lei, ela é escravizante. A lei pela lei, ela é sufocante, ela é limitadora, ela é egocentrada. É sábado, é domingo, eu não posso. Isso é pecado. Agora, estender misericórdia, estender a graça sobre o meu próximo, estender o amor sobre o meu próximo, é honrar a Deus de tal maneira como poder dizer assim, não, isso pode esperar. Quando lá em Deuteronômio 5 nos fala de trabalhar, não está falando do socorro ao necessitado, está falando do trabalho ordinário. Do trabalho ordinário. Eu semeei meu campo, não consegui semear meu campo nesta semana, então também vou deixar isso para amanhã. Não terminei lá, então vou deixar para amanhã. Mas dizer assim, isso pode esperar. Mas existem coisas que não pode esperar. E uma das coisas que muitas vezes não pode esperar é a demonstração de misericórdia pelo meu próximo, pelo meu próximo. E quando a gente vê Jesus o tempo todo demonstrando misericórdia em palavras, mas especialmente em atitudes. Tanto que Jesus não se pergunta se é sábado, sexta, quinta, quarta, domingo, seja lá o dia que for. Há alguém carente de misericórdia, a misericórdia manifesta, independente do dia. E aí vocês podem imaginar que para os legalistas isso pode gerar um mal-estar, assim como gerou para os fariseus. Como? A misericórdia tem mais peso do que a obediência. A misericórdia tem mais peso que a obediência, porque a misericórdia, ela dignifica o ser humano. A obediência, muitas vezes, torna o ser humano brutal. Torna o ser humano brutal. E quando eu falo aqui de obediência, eu não estou dizendo que a não obediência às leis de um país como o nosso seja o caminho. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando aqui em termos de espiritualidade. É domingo, eu não posso fazer. Como não pode fazer? Eu posso ajudar meu amigo, ele está precisando. Tu me entende? O Evangelho nos liberta da escravidão. Mas a lei, ela precisa ser cumprida. Quando a gente fala em lei civil e a gente fala na palavra de Deus, a gente está falando de coisas que se complementam, que se entrelaçam, mas também que são diferentes. Se alguém cometeu um crime e a lei diz que esse crime precisa ser punido, então essa pessoa tem que ser punida. Não há simplesmente que demonstrar misericórdia. Se a lei diz, está dito e ponto. Agora, em termos de espiritualidade, eu não posso tornar a palavra de Deus um empecilho para a demonstração da misericórdia. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Que a palavra de Deus seja usada para não demonstração de misericórdia. A gente precisa de demonstrações de misericórdia para poder viver. Aquele meu vizinho barulhento, eu conversei já com ele, mas não adianta, ele continua sendo barulhento. De duas uma, ou eu arrumo confusão e briga e inimizade, ou eu demonstro misericórdia e de novo converso com ele e digo, querido, 10 da noite deu, né? Ou meia-noite deu. Não vamos entrar madrugada, afinal de contas, a gente quer dormir, né? Que tal a gente conseguir chegar num acordo? É demonstração de misericórdia. Ou a gente vive a misericórdia para com o próximo, ou a gente vai viver o rigor da lei e a confusão que a lei também traz.
Ou a gente demonstra misericórdia por aquele colega de trabalho chato, ou a gente vai criar um ambiente insustentável. Tem gente que tem que ser carregada em misericórdia, porque todo mundo tem um chato na sua vida. Aquele cara pentelhando o tempo todo, enchendo a paciência. Ou a gente demonstra misericórdia, ou a gente vai ficar simplesmente arrumando confusão. Jesus, ele desafia os fariseus e os especialistas da lei que ficam sem resposta. Mas nós não precisamos ficar como quem não tem resposta. Porque diante do clamor por misericórdia, nós sabemos o que é a resposta certa. É sim, é fazer, é ajudar, é se importar, é demonstrar amor. A palavra de Deus não é um lugar de escravização. É um lugar onde a gente encontra uma mensagem de liberdade, uma mensagem de graça, uma mensagem de um Deus que é extremamente gracioso conosco. Aquele que transforma a palavra de Deus num peso, ele não entendeu a essência do que Deus deseja transmitir. Aquele que transforma o Evangelho de Jesus em algo extremamente pesado, não entendeu o que é o propósito de Deus através de Jesus. Jesus demonstrou misericórdia e graça constantemente, generosamente, abundantemente. Porque deveríamos nós demonstrar outra coisa que não a graça e a misericórdia do nosso Deus? Como eu falei, a misericórdia, ela não invalida a lei. Mas a lei, ela sempre tem recompensas. A obediência, uma situação legal. A desobediência, a punição. A misericórdia, ela não vive nesta lógica, na lógica do merecimento, na lógica da ação e reação. A misericórdia, ela é derramada. E tem situações que só a misericórdia. E aí eu penso, por exemplo, nas inúmeras histórias que eu já ouvi de casais que estão à beira da separação. E que ou uma das partes, a parte machucada, ou ela demonstra misericórdia e diz, ok, eu te perdoo, ou é inviável a continuidade desse relacionamento. A misericórdia, ela precisa fazer parte da vida cristã. Ela precisa fazer parte da tua e da minha vida. A misericórdia. Mas não uma misericórdia boba, mas uma misericórdia alicerçada no Evangelho. Porque quando a gente olha para o Evangelho, eu fico envergonhado. Quando olho para o Evangelho, eu fico envergonhado. Porque Jesus constantemente demonstra misericórdia. O Evangelho me apresenta um Deus que é misericordioso comigo, um Deus que é paciente comigo, um Deus que é misericordioso comigo, um Deus que sabe quem eu sou, um Deus que sabe das minhas carências, um Deus que sabe das minhas necessidades, que sabe dos meus pecados, e ainda assim Ele demonstra misericórdia. Que Deus maravilhoso! E tudo o que Ele pede é que nós também vivamos a misericórdia que perdoa, a misericórdia que abraça, a misericórdia que estende a mão, a misericórdia que suporta, a misericórdia que é suporte, a misericórdia que olha nos olhos e não nas mãos, a misericórdia que olha o coração, a misericórdia que percebe diante da gente alguém igual a mim, criatura amada de Deus, alguém igual a mim, que foi criado de maneira extraordinária, alguém que Deus ama. A misericórdia me leva a olhar para o meu próximo como alguém que Deus ama. E eu confesso para ti, meu querido, que é difícil. Olha, tem momentos que minha esposa diz assim para mim, misericórdia. Ou a gente demonstra misericórdia, ou a gente vai perder a paciência. E aí penso eu que nós precisamos dizer, Senhor, me ensina a ter misericórdia. Porque se eu olhar para o rigor da lei, eu vou perder pessoas pelo caminho. Eu vou perder o meu próximo. Por isso me ensina misericórdia. Que nós não fiquemos sem respostas diante
das perguntas de Jesus, dizendo: é certo ou não é certo? A dignidade humana precisa ser preservada. E não há dia, não há hora, não há momento. A dignidade humana precisa ser preservada. Não há dia, não há hora, não há momento. E a dignidade humana precisa ser preservada com o derramar abundante da misericórdia. Sentimento esse que brota em Jesus e que Jesus nos enche e que Jesus permite com que seja transbordado por nós. Deus abençoe tua vida. Que tua vida seja um derramar de misericórdia sobre os teus, sobre aqueles que te cercam, sobre aqueles que contigo convivem. Amém. Eu quero orar contigo. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque esse homem foi curado num sábado, coisa que gerou mal-estar em muitas pessoas naquele tempo. Mas que nós não sejamos como aqueles que não têm respostas diante das situações que nos são colocadas. Que nós possamos, ó Deus, entender que somos chamados a viver a misericórdia que dignifica a vida. Todos os dias, todos os momentos, em todas as ações. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero agradecer porque nós ainda continuamos recebendo ofertas para a nossa colocação de som aqui na igreja. Nós estamos agora na fase de levantamento dos valores que já temos e queremos dar então continuidade a esse projeto, instalando o som daqui a uns dias. E tu que tem ofertado, muito obrigado, nós estamos chegando no nosso objetivo. Deus continue abençoando. Se tu ainda quiser ofertar para a colocação do som aqui na igreja, esse Pix que apareceu aqui na tela, tu pode fazer a tua oferta aí, o teu depósito aí, a tua transferência, só identificando que é para a colocação do som na igreja e esse dinheiro vai ser destinado para esse fim, então. Muito obrigado, Deus abençoe tua vida, uma excelente semana e até a próxima oportunidade. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.